Porque, Daniel, você tem irmãos, não tem? Sim. Na tua casa, se o Tiago ou o Marcos fosse lá e morasse de favor... Uhum. Ia dar um problema. Sim, mas você concorda que você tinha coisa que você não ia pedir, você ia mandar? Claro. Porque a casa é de quem? Fala, irmão, arruma aí esse edredom agora. Porque a casa é... Minha, no caso. Agora, e na casa dos seus pais? Você ia dar ordem ou você ia pedir? Eu peço. Porque você tinha o quê? A mesma autoridade. Uhum. Então, entenda, irmãos, que quando você quer uma autoridade para si, maior do que Deus te confiou, você vai começar a sair do natural e você vai começar a se sobrecarregar. Porque Deus já deixou que a gente se chamasse de irmãos, para que a gente tivesse todo o bônus em comum, mas também que tivesse todo o ônus em comum. Forte. Então, olha o que ela diz, olha só. Ela se sentia dona, a carne era dela. Eu hospedo Jesus. Ela falava, Jesus vem aqui por causa... Uma aplicação. Jesus vem aqui por causa de mim. Porque eu trato ele bem, porque eu deixo tudo arrumado. Tem pessoas, irmãos, que acham que Jesus está na igreja por causa dele. Que está na casa por causa dele. Está no casamento por causa dele. Está nos relacionamentos por causa dele. Está operando por causa dele. Entende, irmãos, que toda vez que a gente quer tirar a glória de Deus e trazer para nós isso, nós estaremos saindo, Daniel, do espiritual e começando a querer viver apenas no natural. Você acha que isso é orgulho e falta de inteligência? Mais orgulho, mais falta de inteligência é o quê? Daniel, aí nós entramos numa esfera que pode ser qualquer coisa. Mas, com certeza, a premissa da humildade, ela foi subtraída. Sim. Eu não sei quais as características, mas quando você lê o texto total e você vê que ela não permite Jesus concluir o raciocínio, e ela quer falar antes dele concluir, você já vê que o temor ali estava ausente. Verdade. Entenda que tem pessoas que se acham tão dono, talvez da igreja, que quer falar até antes de Cristo. E ela começou a viver nessa inércia. E quando você vive assim, as pessoas naturalmente se afastam de você. Porque ninguém se reúne. A Bíblia fala, quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome. Mas tem gente que fala meu nome, acho que é o dela. Fala, Deus! Entendeu, Daniel? Eu entendo. Então, as pessoas vão querer estar perto de você e servindo com você quando vocês estiverem reunidos no nome de Jesus, não delas. Então, olha aqui, ó, ela começa a fazer questionamentos. Marta tinha uma irmã chamada Maria. Presta bem atenção. Uma se hospeda achando que era casa. E olha o que a Bíblia fala. Que se assentava aos pés do Senhor e ouvia o seu ensino. Daniel, o que é mais importante para Deus? Limpar a igreja ou ouvir a palavra dele? Que a gente ouça a palavra dele. Eu não estou falando em subtrair a limpeza. Sim, ignorar a limpeza. Eu não estou falando em um ambiente imundo, porque Deus é santo. Nós não podemos só trocar o natural pelo espiritual. É estar mais preocupado com a cor do que com a pregação. É estar mais preocupado com o som do que com quem está cantando. Verdade. Então Deus ele quer nos trazer hoje uma direção para que a gente entenda que a prioridade dele sempre vai ser ele, ponto. E quando ele está, o natural tem que sumir. E o único lugar que ele aceita é aos pés dele. Amém. Então olha o que ela fala, se a irmã estava ali. Marta andava se distraída de um lado para o outro. Entenda, Daniel, que a pior coisa é você ver naqueles filmes, às vezes, as pessoas agitadas, nervosas, andando para um lado para o outro. Quando você está assim, meu irmão, você não está produzindo nada. Verdade.
E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção ao engano. Pessoas que andam dessa forma, acham que estão produzindo, mas apenas estão enganadas. Você concorda, Daniel? Concordo. E aí, como que a gente descobre essas pessoas? O fruto. A árvore se conhece pelo fruto. O ânimo. Como você pode estar servindo ao Deus Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata, e está triste, cheio de problema? Tem algo fora do normal. Tem algo fora do lugar. Então, geralmente é isso. A pessoa quer compensar alguma ausência com excesso de esforço. Às vezes ela também faz Boa. para aparecer num sentido de olha como eu sou útil, olha como eu sou bom. Tem muita questão emocional envolvida nisso. O grande ponto aliás, eu estou vendo um fio conectando esses últimos episódios, que é o emocional tomando o lugar do espiritual, aí fazendo você agir. Vai, faz, tem resultado. Mas, na verdade, não precisava exatamente disso. Era muito melhor ter parado, ouvido a direção e entrar no caminho certo. Aleluia. Amém. Entenda, irmãos, o tanto que é importante essas palavras. Sabe, o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você estiver andando de um lado para o outro, será que é esse o caminho que Deus está querendo te mostrar? É. Olha o que ele fala. Marta, distraída assim, se aproxima de Jesus. Olha que simples e complexo. Se ela se aproxima, ela estava o quê? Distante. O ativismo, o engano, vai fazer você se distanciar daquele que você se julga perto. Olha aí. O ativismo vai fazer com que você se julgue perto daquele que você está distante. Aproveita esse momento, já curte o vídeo, porque aqui tem muito conteúdo para você. Quando você clicar no curtir, o YouTube começa a entregar para mais pessoas. Então, com um simples clique, você vai ajudar com que essa mensagem poderosa chegue a mais pessoas. Então, quando então ela vai sair dessa inércia? Quando ela volta para o lugar certo, que é o quê? De ouvir. Próximo de Jesus. Uhum. Ela vai estar próxima. E o caminho dessas pessoas só tem um. Sabe qual que é? Confronto. Uau. Ninguém sai do engano, Daniel, sem ser confrontado. Uau. Ah, mas eu sou ético, eu sou isso. Então a pessoa vive no engano. O engano só é combatido com confronto. Forte. Por que você fala isso? Vamos seguir lendo. Senhor, você não se importa que minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Ela está fazendo uma objeção ao próprio Deus, dizendo o seguinte: olha, eu estou servindo sozinha. E você está aí batendo papo, Jesus. Porque se a irmã estava aos pés de Jesus e eles estavam conversando, o que ela está falando? É mais importante o cuidado natural Sim. do que o espiritual. Ela não está fazendo nada e eu estou fazendo tudo. E tem gente que está andando nesse engano, achando que está fazendo tudo dentro da igreja. Uau. E Deus está falando, olha, só tem uma coisa importante. E olha como Jesus trata isso. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta. Daniel, na língua portuguesa, quando é que você usa essa interpelação? Você usa esse tipo de palavra, de repetição, na primeira vez que a pessoa está errando? Não. Ou quando ela já tem aquele comportamento repetido? Usa para chamar a atenção, para reforçar que na sequência vem algo importante. Então, é um erro que está se repetindo e alguém decide interromper, chamando a atenção para dar uma correção. Sem você confrontar. E de forma assim, Marta, Marta. Olha com quem você está falando. Vou dar vou tentar fazer uma aplicação aqui. Mais uma vez, Marta, eu vou ter que te confrontar. Uhum. E ele diz o seguinte: você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Então, o engano, ele vai te fazer duas coisas. Primeiro, tirar a tua paz, deixando você inquieto. Muito bom. E mais do que isso, vai te colocar pré-ocupação.
Que é ficar pensando no que não aconteceu e muito provavelmente jamais vai acontecer. A preocupação faz com que você se desgaste exatamente com coisas que às vezes nunca vão acontecer. O teu irmão, ele fala. Eu já vi quantas vezes ele falar, o Thiago Brunet, que ele põe uma porcentagem, eu não sei quantos por cento das suas preocupações nunca vão acontecer. Cerca de 90%. Chega em 90%. Então, imagina você ficar preocupado 90% com coisas que não vão acontecer. Isso é um estudo científico que aponta esse número. Então, entenda que Deus está chamando hoje, falando, Cristiano, por que você está inquieto? Por que você está preocupado? Se o teu lugar é aos meus pés. Então, meu irmão, eu não sei em que área da vida eu estou no engano ou que você está. Mas só tem um jeito. Primeiro, é a gente se aproximar de novo. É a gente começar a colocar para Deus nossas dúvidas. Só que mais do que isso, ouvir. Porque a Bíblia fala o seguinte, ó, se quiseres e me ouvires, tem um condicional. Comereis o melhor dessa terra. Então, para que você coma o melhor dessa terra, que é viver o propósito de Deus, não basta você querer. Você também tem que ouvir. E o que é ouvir? É seguir diante do que você ouviu, não diante do que você expôs. Porque quando você está doente e você procura um médico, você põe sua queixa, não põe? O médico ele faz o que com a tua queixa? Ele leva para ele? Não, ele muda a opinião dele? Não, ele te dá um diagnóstico. E te dá um tratamento? Um tratamento, um remédio, né? Então, o que Deus está falando comigo, com você? Olha, eu vou te dar um tratamento. Não é para você falar e continuar igual. É para que você entenda que eu te ouço. Mas que você entenda que também o engano tem acompanhado a tua vida. E olha o que ele fala, então? Marta, Marta. Só uma coisa. Você anda preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Entenda, Daniel, que Deus fala que nunca vai nos faltar o necessário. Amém. E às vezes nós estamos sofrendo porque nós queremos mais do que o necessário. Às vezes você quer trocar de carro, às vezes você quer trocar de casa, às vezes você quer trocar de emprego. E Deus está falando, o que você tem é o necessário para o teu propósito. Eu não estou falando que você tem que parar de querer trocar, de parar de querer crescer. Não me entenda e não queira levar para esse lado. Sim. Mas Deus está querendo dizer o seguinte, tem coisas que você está querendo mais do que o necessário. E é por isso a sua inquietação. E é por isso a sua preocupação. Mas Deus está dizendo, enquanto você tiver o necessário, que é a minha direção, você não fica inquieta, você não fica preocupada. E você não vai se agitar de um lado para o outro.